Bom, gente, nós vamos falar agora de um assunto muito importante que interessa principalmente a você, mulher, e a sociedade, de uma forma geral. Nós estamos recebendo aqui a advogada da área de família, Ana Luísa Lopes Moreira. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E a gente queria saber exatamente, por exemplo, no judiciário, quando a senhora acompanha um processo envolvendo, eu vou até dar um exemplo, da pensão alimentícia, há discriminação? Sim, a discriminação ela acaba sendo evidente nesse cenário, principalmente do direito de família, porque nesse cenário nós temos o trinômio de possibilidade, necessidade e razoabilidade que deve ser respeitado em qualquer decisão judicial. Mas o problema que ocorre é que muitas vezes há uma sobrecarga maior para a mãe na questão do gênero. Então existe um preconceito nas decisões judiciárias com relação à mulher, porque ela terá que arcar com aquilo que não for o suficiente de uma decisão judicial. Uma decisão que defira, exemplo, 30% de um salário mínimo, que é o que acontece em regra para as pensões alimentícias, em regra não vai suprir toda a necessidade da criança. Então, de certa forma, a mulher vai ter o ônus maior, ela vai ter uma onerosidade maior para sustentar aquela criança, de forma que o genitor sempre vai estar beneficiado. Pois é, exatamente isso. E não tem como recorrer diante de uma situação como essa? Sim, existem várias formas de recurso, mas infelizmente a tendência do judiciário é sempre esse equilíbrio e acaba que não leva tanto em consideração a situação da mulher. Mas nós temos um protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero, que foi uma resolução excelente, traga pelo CNJ, justamente para combater isso, trazer para os magistrados uma visão mais ampla e menos calcada em estigmas e preconceitos que hoje em dia não cabem mais na nossa sociedade, inclusive para termos uma maior inclusão nas decisões jurídicas e também atender melhor esse público feminino. Doutor, eu até queria que você falasse mais sobre esse protocolo do CNJ, o que ele diz? Esse protocolo, ele também vai fazer parte da ODS 5 da ONU, é uma agenda de inclusão de gênero. Porque essa pauta é uma pauta muito interessante, é uma pauta de extrema importância da inclusão de todos os gêneros. Hoje em dia nós temos uma diversidade de gêneros. Sim. Né? No caso que nós estamos tratando, a mulher no preconceito dentro das decisões de vara de família. Mas nós temos vários outros gêneros que também devem ser levados em consideração e são uma preocupação inclusive da ONU. Seria unificar essa visão jurídica sobre Sim. essas decisões. Esse protocolo, ele serve principalmente para trazer para os magistrados e para as magistradas uma visão mais ampla para que na hora que eles forem exercer da sua prerrogativa de livre convencimento, eles não tenham a sua visão barrada por estigmas, mas sim por uma nova visão estabelecida por esse protocolo de inclusão de gênero, não só de gênero, esse protocolo também trata do racismo e todos os tipos de discriminação. Porque se a gente levar em consideração, por exemplo, o Brasil é um país machista, é um país racista, né? Sim. E isso é claro que quando o magistrado ele vai avaliar, ele avalia de acordo com a lei, mas a decisão é deles. Essa visão machista, racista, ela interfere nisso muito? Interfere na visão do juiz? Interfere bastante, porque o magistrado tem a prerrogativa do livre convencimento. E como estruturalmente nós temos toda essa carga do preconceito, dos estigmas, dentro da questão do gênero ou das raças, acaba que afeta um pouco. Então é muito interessante essa padronização traga por esse protocolo e também essa instrução para que os magistrados estejam mais preparados para proferir sentenças que incluam e não excluam, e não onerem demasiadamente uma mulher porque o pai não tem condições, porque afinal de contas, se a criança ficar em débito ainda, dentro da pensão deferida, a mãe, digamos assim, vai correr atrás daquilo, não vai deixar a criança passar por nenhuma necessidade. Quer dizer, e o pai repassa, às vezes quando não atrasa, né? Repassa aquele valor que não é suficiente, para o sustento da criança. Sim, e nesse caso, sob o respaldo da justiça, que arbitra ali 30% do salário mínimo, que em regra não é o suficiente para o sustento de uma criança. A senhora depara muito com esse tipo de problema? Nos processos que a senhora acompanha? Sim, a grande maioria dos processos, principalmente de classe baixa, de outras minorias,
Essas são as decisões, 30% do salário mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias, e que nem sempre, infelizmente, o genitor cumpre com essa parte, o que encarrega muito mais a mãe. A gente vê casos assim, de pessoas que a gente sabe que tem um poder financeiro bem maior e quando chega na questão da pensão alimentícia, chega lá, mas eu não tenho recurso, é isso, às vezes esconde renda, aquela coisa toda, a gente sabe que a pessoa tem um poder aquisitivo maior. Como é que a justiça age muitas vezes nesse sentido? Sim, hoje em dia existem buscas sistêmicas que se faz no nome do genitor para que possa aferir justamente qual é a renda real dele. E aí nós temos vários tipos de buscas e de sistemas que podem oferir isso aí. E qual seria o conselho que a senhora dá para os advogados mesmo que atuam nessa área de família, no sentido de tentar preservar o máximo o direito da criança? Olha, utilizem o protocolo do julgamento sob a perspectiva de gênero. É uma prerrogativa do magistrado o livre convencimento. E é um protocolo interessante para que eles tenham uma nova visão, mas é o dever do advogado levar ao magistrado e também ao seio do processo essas questões e também o protocolo, para que ele seja aplicado. Então, esse é um dever do advogado, exigir a aplicabilidade desse protocolo nas decisões. E agora, uma coisa que pesa muito também é a questão da própria jurisprudência em relação a esses tipos de casos. Nós temos muitas nesse sentido? Temos bastante jurisprudências no sentido contrário, na verdade. No contrário? Nós temos, a grande maioria dos casos, como eu te falei, 30% do salário mínimo é a regra, né? Mas dentro desse protocolo, o cenário tende a melhorar. Porque, na verdade, a lei ela não estabelece 30%, ela estabelece que deve manter o sustento, não é assim? Deve manter o sustento. 30%. Esse trinômio que eu te falei, da possibilidade do genitor, tem que ser levado em consideração, sim, a necessidade da criança e a razoabilidade entre as duas coisas. Essa razoabilidade está justamente no que você citou, da possibilidade econômica do pai. Muitas vezes o pai tem uma possibilidade econômica alta, então, razoavelmente, ele precisa pagar um pouco a mais para que aquela criança tenha um padrão de vida mais equivalente ao padrão do pai. Certo. Olha, eu quero muito agradecer a participação da advogada da área de família, doutora Ana Luísa Lopes Moreira, aqui com a gente no Agora Goiás, explicando, falando mais sobre essas informações que são muito úteis. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Volte sempre. Com certeza. Tá bom.